Manfred, essa questão então de, precisa arrecadar, a situação é difícil, ali, acolá. Bem, e a renúncia fiscal, como é que entra, que são valores astronômicos e que envolvem privilégios políticos e também nos estados, eu não citei o valor dos estados, São Paulo tinha em certa época 85 bi, nem sei se é esse ainda, por ano de renúncia. Renúncia é o seguinte, não paga os impostos, só para quem nos acompanha, né? E as prefeituras também têm esse incentivo, que fica para algumas vezes ad eterno, né? Manfred, como é que nós ficamos nisso? Olha, Vila, primeiro só lembrar quem está nos assistindo que os estados e municípios gastaram mais que a União. Isso pouco é divulgado. Gastaram muito mais que a União e é pouco divulgado. A renúncia é aquele caso do direito adquirido. Você faz um incentivo para determinado setor naquele momento, para ver aumentar a demanda, aí fica lá. Aquelas coisas do Brasil, famosos jabuticabas. Por quê? Você cria, fica... O Congresso aprova, aí o setor beneficiado não abre mão. E aí que começa o redemoinho da renúncia fiscal. Chegou nesse ponto. E são todos os governos, independente dos partidos, que já tiveram no Executivo. Então é complicado. Esse Congresso que a gente tem hoje vai querer negociar a renúncia fiscal, sendo que eles representam quem? Eu costumo dizer o seguinte, no Congresso Nacional representa um monte de lobbies. Os únicos que não estão representados somos nós. Que é do jogo político, eu não estou dizendo que não deveria. Então, assim, como você vai negociar? E o Paulo lembrou bem no começo, né? Com o ano eleitoral, em 2026, o Congresso vai querer discutir renúncia fiscal. Porque, assim, dependendo do setor, se voltar atrás, está beneficiando o governo atual. Dependendo do setor, se não voltar atrás, está tentando beneficiar a oposição. Eu acho muito complicado. E eu queria, concordo plenamente com o André, eu queria levantar mais duas questões que o André colocou. Uma é a seguinte, os economistas descobriram esse ano que quando a economia cresce, a arrecadação sobe. Ela é recorde de arrecadação real esse ano. Não é nominal. Então, mas Fred, para colocar isso... Eu fiquei besta, porque a álgebra às vezes não funciona. Então, mas é impressionante o nível de amadorismo da discussão de algumas pessoas às vezes. Mas é que tá, de novo, só para insistir no teu ponto aqui. É recorde de aumento real, então, não nominal, real. Acima da inflação para o pessoal. Perfeito. Voltamos à questão, é isso. É essa discussão, essa é a boa discussão que não consegue. Onde que o mundo vai acabar se a arrecadação é trilionária? Então. Sabe o que parece? Eu aumentei a despesa e não aparece dinheiro de lugar nenhum. Aquilo que eu falei, eles dividem em bloco, vamos discutir aqui e lá não tem nada a ver. Concordo. E eu queria apimentar mais um pouco, que é o seguinte, nós somos um caso raro no mundo. Eu que fiz mestrado em administração pública, o orçamento é público, no Brasil não é secreto. Tiraram a prerrogativa do executivo do orçamento público. Orçamento público, a palavra está dizendo, é discutido publicamente. Perfeito. Quer dizer, é um caso esquizofrênico, o orçamento é secreto. O executivo perdeu totalmente o poder sobre o orçamento. Está na mão do Congresso, e não foi nesse governo, para dizer a verdade. Perfeito. Você vê a discussão, né? Uma tentativa das emendas lá, o que já deu. E cá entre nós, que o dinheiro que pediu é só transparência, né? Sim. Só transparência, não pediu nada demais. Zero demais. Eu pergunto, você, como historiador, o orçamento diz que é público. Eu mando a peça do orçamento, sim, seja para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso. E está na mão de um orçamento secreto, não público. Isso é uma exorbitância. Perfeito. E para terminar, em questão dos Estados Unidos, ele lembrou bem. Fora isso, né, André? Há uma outra questão que é muito falada todo santo dia aqui, que precisa ter uma paciência que eu não tenho mais, que vai ter o calote da dívida pública. E assim, comparada com as dívidas públicas de países muito, muito mais ricos que o Brasil, Japão, mesmo hoje os países da
OCDE, mesmo o caso europeu que vai aumentar os gastos, e falar do Tio Sam, então, que é a maior dívida do planeta, parece que nós vamos entrar em calote. Então você usa um truque matemático, eu como quase fui um engenheiro, né, todo mundo aqui estudou no ensino médio, tem as condições normais de temperatura e pressão, que era feito na química para a gente facilitar que a temperatura e pressão são constantes. Sim. Então, o economista faz cálculo com CNTP, né? Ele pega os dados de hoje, põe uma progressão e diz, 2030 vai estar 90% da dívida. Agora saiu até do próprio Tesouro. O próprio Tesouro colocou 84% para 2035. Sim. O FMI, só que é o seguinte, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada na vida. Quer dizer, tudo que está constante hoje, amanhã não pode mudar. Deixa eu passar para o Paulo. Paulo, como é que fica essa questão na sua leitura da renúncia fiscal? Olha, esse é um tema importante que você levantou, Vila, porque a renúncia fiscal, as inúmeras renúncias fiscais que existem nos orçamentos no Brasil, são uma peça importante do problema fiscal brasileiro. Agora, como disse o Manfred, é fácil de introduzir uma isenção fiscal, difícil retirar, porque o beneficiário, o empresário, o setor econômico, o beneficiário da isenção, não quer abrir mão dela, se acostuma com ela e resiste, né? Então é mais fácil criar do que retirar, e você vai acumulando isenções, o que prejudica o orçamento, a situação fiscal, né? E outro ponto é esse que o Manfred também levantou, que se agravou muito no governo Bolsonaro, que foi a invasão do espaço orçamentário do governo federal pelo Congresso, com emendas parlamentares de valor crescente, com baixa transparência, com baixa eficiência, não todas, mas uma grande parte delas, né? Então nós temos tudo que se faz de errado, depois fica muito difícil de reverter. Agora eu vejo, viu, por que eu concordo com o que foi dito aqui por todos nós, eu acho, que não há uma situação caótica brasileira, porque mesmo esses problemas complicados que nós temos, excesso de renúncia fiscal, enrijecimento do orçamento federal por causa do crescimento de emendas parlamentares, tudo isso pode ser enfrentado. Eu vejo, por exemplo, que o Flávio Dino está conduzindo muito bem essa discussão das emendas no Congresso, né? E o governo federal, o governo Lula, meio que saiu das cordas, sabe, Vila? Está agora chamando a atenção da sociedade. Olha, o Congresso não está permitindo que certas coisas importantes sejam feitas. O Congresso está solapando. Isso já está tendo efeito. O Congresso ficou mais na defensiva agora, né? E, por exemplo, até onde eu percebi, não criou grandes dificuldades na tramitação da mudança no imposto de renda, né? Com o parecer do Arthur Lira, né? Preciso ver dos detalhes, mas pelo que eu vi, preservou-se a orientação geral do governo. Então, eu creio que o governo não pode ficar intimidado, sabe? Se ele tem propostas boas, propostas que beneficiam a população, ele tem que trazer à opinião pública. Olha, não querem tributar os mais ricos. Nós propusemos, eis a nossa proposta. O Congresso vai rejeitar isso? Quando o sistema tributário brasileiro é super injusto, e nós sabemos disso, há décadas que ele é injusto, não vão deixar corrigir? Então os congressistas que se dê nome aos bois, entende, Vila? Quem é que não quer ter um sistema tributário mais justo no Brasil? Porque esses congressistas todos são candidatos à reeleição, ou pelo menos grande parte deles, né? Então eles não têm interesse também em ficar mal na foto, né? Daí que eu acho que o governo tem que parar, viu, Vila, de ficar em conversas de bastidor e trazer para público as confrontações que existem com esse Congresso fisiológico que atrapalha enormemente, né? Eu não estou dizendo que o governo está indo maravilhosamente bem, não estou fazendo aqui apologia do governo federal, mas ele atrapalha menos a situação econômica e fiscal brasileira do que o Congresso, na minha opinião.